e uma exposição também sobre o que é uma endometriose. Uma breve relato. Tá bom. Seria a adenomiose e a endometriose. Acho que a gente pode explicar as duas coisas em conjunto, porque o conceito deles são muito parecidos, tá? Inclusive, a própria adenomiose e a endometriose são consideradas praticamente a mesma doença. O que muda, na verdade, é a localização dessas lesões, tá? Então, para entender o que é adenomiose ou endometriose, primeiro é preciso entender o que é o endométrio, né? O endométrio é um tecido normal, que acontece, que ele está na parte de dentro do útero, tá? Então, aqui eu tenho um molde de uma pelve, por exemplo, né, em que eu tenho aqui o útero, tá? E aqui, o útero é esse rosa mais escuro, né? E aqui tem um rosinha bem clarinho na parte interna, tá? Que é aqui, ó, tá? Então, opa, aqui, ó, isso daqui. Então, o endométrio, essa parte interna do útero, que cresce e descama e se renova mês a mês a cada ciclo menstrual. Então, na menstruação, o sangue que sai do útero vem daqui, tá? E não só o sangue, mas também esse tecido, ele descama, ele se renova literalmente. Ele descasca e depois ele forma-se novamente e fica espesso novamente no próximo ciclo menstrual, tá? Então, esse é o endométrio. Endometriose é quando um tecido parecido com o endométrio, que é essa camada interna do útero, aparece e cresce fora do útero, tá? Então, é um tecido semelhante, ele não é igual ao endométrio, tá? Já a adenomiose é um tecido também semelhante ao endométrio, só que no músculo do útero, tá vendo esse rosinha aqui mais escuro? Né? Esses tecidos de adenomiose, eles crescem no músculo do útero, tá? Então, o que diferencia basicamente a adenomiose da endometriose a localização, tá? Meninas faltam na escola por essas questões, né? Eu elaborei uma perguntinha aqui, ó, para iniciar. Quando uma adolescente pode suspeitar que está com endometriose? Porque muitas têm. Eles precisam até ficar em casa, porque não conseguem fazer suas atividades, ir para a escola, pelo menos fazer o menstrual dela. Desculpa, só um pouquinho, Andréia. Nem todas as meninas que têm cólica forte precisam ir no médico, claro. Algumas falam, professora, eu vou no médico, eles me medicam, mas essa medicação não tem feito efeito na minha vida, né? E outras passa. Então, a gente sabe diferenciar. Mas em que momento deve-se suspeitar que uma adolescente está com endometriose? Bom, para adolescente, só para explicar até um conceito e uma teoria bastante importante da origem da endometriose, né, até que explica esses casos de endometriose em adolescentes, é que muitas mulheres que têm o diagnóstico de endometriose podem ter nascido com essas lesões, né? Então, como assim? Não é só a menstruação retrógrada, lá que volta pelas trompas? A gente sabe que não, tá? Tem várias teorias e nenhuma delas anula a outra, na verdade, elas se complementam, né? Então, não existe uma teoria que explica todos os quadros de endometriose em todas as mulheres, né? E a teoria da origem embriológica é uma das principais. Isso é comprovado aí, tem um estudo especial de 2009 na Itália, que eles fizeram autópsias em fetos femininos que vieram a falecer por algum motivo. Então, ou seja, meninas que nem tinham nascido ainda, e eles encontraram em 36 fetos femininos, 4 fetos com evidências claras e que não gerou dúvida nenhuma que essas mulheres, essas meninas, esses fetinhos femininos, tinham endometriose, porque até estudos mais específicos detectaram a presença de receptores de estrogênio e receptor do CA125, que é aquele marcador que a gente pode usar para ajudar no acompanhamento de pacientes com endometriose. E essas lesões estavam presentes mais ou menos 11% dos fetos femininos, né? Ou seja, que é mais ou menos a proporção que a gente encontra nas mulheres adultas, né? Que é mais ou menos de 10% a 15% de todas as mulheres adultas. E nos mesmos lugares que a gente encontra endometriose na mulher adulta, tá? Inclusive, tinha um fetinho ali que tinha evidência de endometriose intestinal já, inclusive, tá? E o que acontece? Quando essa menina chega na menarca, né, que é a primeira menstruação, os ovários já estão funcionando, já tem uma produção hormonal lá do estrogênio, principalmente, e antes mesmo da menarca, esse estrogênio já está funcionando. E é isso que leva a menina a desenvolver as mamas, em primeiro lugar, né? Depois os pelos pubianos, e depois que vem a menstruação, né? Então, até segue
uma nomenclatura que a gente fala TPM, né? Pubarca, telarca, quer dizer, TPM, telarca, que é desenvolvimento de mamas, pubarca, que é desenvolvimento de pelos pubianos, e menarca, que é a primeira menstruação, né? Então, até aí tem o TPM para lembrar, tá? Mas não é o TPM que a gente sabe de tensão pré-menstrual. Então, quando essas meninas começam a menstruar, muitas delas provavelmente já têm endometriose, só que elas não tinham esse sintoma. Por quê? Porque elas não tinham o estímulo hormonal que veio com a adolescência, tá? Então, por isso que muitas sentem. Então, qualquer menina na pré-adolescência, na adolescência, que começa a menstruar e sentir muita cólica, uma cólica menstrual desproporcional, que tira essa menina das suas atividades habituais, que não permite que essa menina cumpra seus deveres escolares, principalmente no período menstrual, né, a gente precisa levantar essa suspeita, tá? Lógico, não é só a endometriose que causa cólicas na menina ou na mulher, mas a gente sabe que pode ser, sim, uma primeira evidência clínica de que ela possa ter endometriose, né? Então, a partir do momento que essa cólica é intensa demais, ou dor pélvica desproporcional, que compromete a atividade habitual e tira essa menina das suas atividades normais, a gente tem que suspeitar. E aí o pediatra, ou o médico, o ginecologista, precisa estar com a anteninha ligada aí para não postergar. Na verdade, assim, o tecido da endometriose não é igual ao endométrio, tá? Não é idêntico, é bem diferente, na verdade, tá? Não só na textura dele, mas também toda a representação no microscópio, da organização das células, da representação genética, da recepção aos hormônios. Tem muita coisa diferente entre o endométrio e as lesões de endometriose. Então, isso traz algumas críticas, inclusive a teoria da menstruação retrógrada, né? Porque se fosse um endométrio propriamente dito, será que ele se comportaria de forma tão diferente do endométrio normal, né? E a menstruação retrógrada, por exemplo, ela não responde, de novo, esse tema de endometriose nas adolescentes, né? Porque uma menina que acabou de começar a menstruar, ou inclusive tem relatos de meninas que mesmo antes da primeira menstruação já tinham muita dor pélvica, com comprovação de endometriose, inclusive, né? Então, a menstruação retrógrada puramente não responde a esses quadros atípicos, ou nos quadros, por exemplo, de mulheres que nascem sem útero que nunca menstruaram, né? Que existem raros casos de mulheres que nascem sem útero e que têm evidência de endometriose também. Então, é muito diferente a lesão de endometriose do endométrio, isso é importante entender, né? Então, não é só a menstruação que vai provocar endometriose, ela pode sim ser um fator de progressão da doença eventualmente, mas a gente não tem uma evidência tão concreta de que é a menstruação retrógrada. Não estou desvalidando a teoria da menstruação retrógrada, mas a gente tem que entender que ele talvez seja um outro papel, não simplesmente a única causa da endometriose. Pode ser uma das, tá? Tá. A primeira questão é ouvir, sim, as dores da paciente, tá? Ninguém quer sentir dor, e quando a paciente se queixa de dor, a gente precisa acreditar, independente da idade, isso não é só para adolescente ou não. Tá? Então, dor é uma experiência muito pessoal, muito subjetiva, tá? Então, a gente não pode julgar e deve evitar julgar, né, que se essa pessoa, se essa menina, se essa mulher, de fato está sentindo dor ou não. Sempre acreditar no que a paciente está falando, até porque, de novo, isso é uma vivência muito pessoal, tá? Quando a gente descobre isso na adolescência, a Sandréia sumiu aqui do Facebook agora, acho que está só no Instagram, e aqui no Facebook está só a Maria Helena, né? Mas quando a gente descobre isso, ou suspeita disso na adolescência, né? Quando a gente descobre isso, ou suspeita disso na adolescência, né? A gente vai ter algumas limitações para testes diagnósticos, principalmente se a menina não teve ainda relação sexual, porque um dos principais exames aí é um ultrassom transvaginal com preparo intestinal, e a ressonância magnética sem gel vaginal e sem algumas questões aí do preparo pode ter limitações, né? Não necessariamente a gente precisa fazer todos os exames de uma menina tão cedo, né? A gente pode sim tentar fazer um controle, né, dos sintomas, porque o objetivo principal de qualquer tratamento é restabelecer a qualidade de vida e ajustar aí o que for necessário, não só em relação ao estilo de vida dessa menina, mas também considerar, às vezes, tratamentos outros complementares, como alguns tratamentos hormonais, anticoncepcionais, eventualmente, principalmente se essa menina já iniciou a atividade sexual, justamente para evitar também gravidez indesejada na adolescência, né, que pode ajudar a controlar os sintomas, mas nunca ignorando essa hipótese, essa suspeita diagnóstica que é feito lá antes, né, de que essa menina pode ter endometriose. Por quê?
a história clássica de uma paciente que me procura aqui, né, e que eu ouço sempre em todos esses anos de atendimento a pacientes com endometriose, que essa menina, essa mulher que me procura hoje, fala assim, mas desde quando foi a sua primeira menstruação? Foi aos 12 anos. Você já sentia dor? Nossa, eu sentia muita dor, ia parar no pronto-socorro, faltava na aula, tal, e melhorou depois que eu tomei anticoncepcional. Aí eu fiquei bem, parei depois de 10, 15 anos, e aí as dores voltaram e fui suspeitar, porque eu não estava conseguindo engravidar. E aí, falei assim, bom, aí vai fazer o diagnóstico com os seus 30, 35 anos, ou um pouco antes, dependendo da paciente, né? Então, a partir do momento que a paciente tem muita cólica, e pela estatística que eu tenho aqui pessoal, é mais ou menos 85% das mulheres que têm um diagnóstico de endometriose na fase adulta se recordam de ter cólicas menstruais muito intensas desde a adolescência, né? Então, esse seria o principal sintoma. Se essa menina já iniciou atividade sexual, será que ela tem dor também na relação sexual de profundidade, por exemplo? E a gente vai somando sintomas que podem aumentar essa suspeita. Mas frente à suspeita, às vezes a paciente não vai conseguir fazer todos os exames, principalmente se ela for virgem, então, mas ainda assim é importante cuidar dessa paciente para que ela não sofra tanto com dores por tanto tempo e não simplesmente ignorar ou falar que é normal. E às vezes a mãe fala que é normal porque a mãe tinha endometriose também, não teve diagnóstico, e passou a adolescência sentindo dor ouvindo que era normal. Então, o normal para essa família é sentir dor, e sentir dor não é normal. Exato. Doutor, agora melhorou o som aí para o senhor? Melhorou. Eu saí de todos os links, fiquei em um só, para poder escutar melhor. Mas deixa eu explicar para o senhor. É isso que eu tenho feito, né? A nossa associação, agora trabalhando com a questão educacional e com as palestras, ensinar a mulher essa questão da endometriose, que nunca foi falado em escola nenhuma na minha época, porque se eu tivesse esse entendimento que aquela cólica não era normal, né? Tivesse alguém para orientar. Olha, você não é... Cólica pode ser normal, tomar o remédio melhorar, mas aquela que não melhora, nem com a medicação, deixar a menina capacitada, né, ficar de cama aqueles 2, 3 dias, já é bom quem orientar, eu falo muito, pede para sua mãe te levar num ginecologista, você não pode ficar passando por isso, não é normal, você tem que averiguar, eu acho isso super correto. Eu tô errada? Certo ou tô errada? De forma alguma. Então, o primeiro passo. E agora eu estou trabalhando isso na escola com as minhas meninas lá, e eu já vi muitos casos, e agora, depois que eu descobri endometriose, eu fui descobrir em 2016 endometriose profunda, fiz cirurgia reto-sigmoide, tirei ovário, e nunca ninguém, falo para elas, gente, elas falam, né, professora de ciência, mas não sabia. Eu falei, não, eu não sou médica, eu não sei das questões, as doenças, né? Então, hoje, o conhecimento, um pouquinho de conhecimento que eu obtive, agora eu já estou passando para frente. Para elas não chegar onde eu cheguei, eu falo para elas. Eu quero que vocês sejam adultas, mulheres saudáveis. Andréa, você está só no YouTube aqui, o pessoal do Facebook não está ouvindo o que você está falando, tá? Ai, que pena, sério. Que pena. Eu tive que sair por causa da microfonia. Maria Helena, será que ela está me ouvindo? Eu vou tentar aqui entrar novamente. Então, doutor, mas vamos falar com o pessoal que está no Face mesmo. Então, é esse trabalho que a nossa ONG começou a fazer, um trabalho de formiguinha, através, né, das voluntárias. Tá escutando aí? Só o Instagram? E assim, já tá dando tempo nosso também, né? Então, tá bom. Vamos lá, eu vou responder umas perguntas aqui que eu já tinha visto, tá? Eu vou tentar responder tanto do Face quanto do YouTube aqui, tem gente que está acompanhando nos dois, em um e outro, tá? Mas vamos lá. Eu vi que uma pessoa perguntou aqui se a endometriose está associada à fibromialgia ou vice-versa, tá? Tem alguns quadros de síndrome dolorosa, sim, que pode estar associado, e algumas mulheres têm algumas até alterações genéticas que predispõem a ter síndromes dolorosas. Mas todo quadro de dor pode, sim, progredir para outros quadros de dor. Então, uma paciente que tem endometriose, tem muita dor pélvica, está mais predisposta a sentir enxaqueca, por exemplo, e ter outras dores, como, eventualmente, fibromialgia. Alguns quadros de saúde também estão associados à endometriose, como
lúpus eritematoso sistêmico, síndrome do intestino irritável. Então, tem alguns, problema de tireoide, por exemplo, é bastante frequente, isso os estudos já mostram que tem uma relação bastante estabelecida, tá? Então, ao ter um quadro de endometriose, uma paciente, às vezes, pode estar mais predisposta a desenvolver outros quadros dolorosos, tá? Todos os quadros precisam ser tratados simultaneamente, né? Então, mesmo a endometriose, se a endometriose está facilitando um quadro de fibromialgia, e já tive paciente que, ao tratar da endometriose, operar a endometriose, as dores outras do corpo também melhoraram, né? Então, é sempre importante cuidar da causa base. Se o problema das dores começaram com a endometriose, trata a endometriose e vê o que fica. Se fica outro quadro doloroso, também vai tratando progressivamente até que a paciente fique bem das dores, tá bom? Então, vamos lá. Então, tem relação sim, né, mas não são todas as pacientes, tá? Não, e às vezes, será que o quadro de fibromialgia também pode ter sido mal diagnosticado, por exemplo, né? Às vezes tem que ter essa clareza também. Sem um diagnóstico preciso do quadro da paciente, qualquer tratamento serve, porque às vezes a paciente tem X e está tratando Y, né? E aí realmente é difícil a paciente melhorar, tá bom? A Érica perguntou aqui também, a partir de qual idade é possível ter endometriose? Então, como eu expliquei lá no começo, existe uma teoria, que é a teoria da origem embrionária, que eu particularmente acredito bastante, que mostra que pacientes, mulheres, podem ter endometriose mesmo antes de ter nascido, né? Então, a partir de qual idade? Antes mesmo do nascimento, tá, Érica? Então, pode parecer um pouco chocante essa informação, né? Mas essa teoria, ela consegue explicar várias outras questões que a gente vê nas mulheres com endometriose, principalmente dores muito intensas na adolescência, como era o tema hoje que a gente ficou para debater, tá bom? Mesmo a adenomiose pode estar presente na paciente com endometriose em fases na adolescência, tá? Então, por quê? Porque a origem é basicamente a mesma, né? Tem algumas outras coisas que aumentam o risco de adenomiose, como partos anteriores, cirurgias no útero, mas a gente tem visto cada vez mais adenomiose em mulheres jovens, né? Que não fizeram nenhum procedimento no útero para justificar esse quadro, como a maioria das pacientes que têm isso numa idade mais avançada, tá bom? E a adenomiose também pode causar muita cólica e principalmente também fluxo menstrual bastante aumentado. Não é a única coisa que causa fluxo aumentado, mas a associação de adenomiose e endometriose é bastante frequente. Então, ter uma coisa, às vezes, tem que suspeitar da outra, né? Então, a endometriose, por si só, não causa tanto sangramento assim, mas se associado à adenomiose, isso pode intensificar o sintoma não só de cólica, mas também de fluxo menstrual, tá? Fluxo menstrual irregular, pessoal, ele é bastante frequente na adolescência também, tá? Não só na adolescência, mas também próximo da menopausa. Então, extremos de idade da mulher geralmente são representados por irregularidade do ciclo menstrual, ou seja, o ciclo menstrual não desce certinho a cada 28 ou 30 dias, né, como é a média das mulheres. Por quê? Porque logo depois que a mulher começa a menstruar, o ovário ainda está pegando o funcionamento, ele não entendeu ainda como ele deve funcionar normalmente. Então, geralmente, até uns 2, 3 anos da idade da primeira menstruação, é muito frequente ver essas meninas tendo muita irregularidade da menstruação, assim, ela não consegue predizer quando que vai descer a menstruação, a próxima menstruação, e com isso, com essa irregularidade e com a irregularidade da ovulação, o fluxo menstrual pode vir mais intenso, principalmente quando ele atrasa muito, por exemplo, tá? Então, isso pode estar associado ao ciclo menstrual e não necessariamente à endometriose ou adenomiose necessariamente, tá bom? Deixa eu ver aqui mais aqui. A Agda fala aqui que já fez 4 cirurgias de endometriose. Infelizmente, isso é bastante frequente, né? Ver pacientes que foram submetidas a várias cirurgias. O ideal é que tenha sido uma cirurgia ou, no máximo, 2 para resolver, né? Mas a gente sabe que algumas pacientes também têm um risco maior de recidivas, mesmo que se faça uma cirurgia considerada excelente, que é a cirurgia por excisão, que é retirada por completo de todas as lesões e não simplesmente queimar e cauterizar as lesões e deixar as lesões ali, tá? Então, ela fala que já fez 4 cirurgias, fez a retirada do útero, esterectomia total, porque tem endometriose profunda. E aí, uma coisa importante, tá, pessoal? A retirada do útero não trata a endometriose propriamente dita. Ele vai tratar, assim, em definitivo, a adenomiose, porque a adenomiose está no útero. A endometriose está fora do útero. Então, se a gente tira o útero e essa endometriose que está fora fica, a paciente pode continuar com dores, tá?
e ela fez a cirurgia com a retirada do útero, 1 ano e 6 meses, e foi várias cirurgias, foi bastante difícil, e agora ela está sentindo voltar as dores novamente, né? Então, primeiro, tá? Quando uma paciente já fez várias cirurgias, é importante entender se, em primeiro lugar, existe ou não evidência de recidiva da endometriose como causa de dor, mas não é só a endometriose que causa dor pélvica. A dor pélvica pode ser causada por vários outros fatores associados também, né? Então, muitas mulheres que têm endometriose também acabam desenvolvendo o que a gente chama de sensibilização central. O que é isso? Sensibilização central é como se fosse um aumento da percepção de dor do corpo, e às vezes uma mulher vai sentir muito mais dor sem que tenha muito mais doença. E é por isso que tem mulheres que têm endometriose, às vezes, numa fase muito inicial, muito no começo, e sente mais dor que uma mulher que tem endometriose numa fase muito avançada, num estágio muito avançado, tá? Vocês, com certeza, já ouviram falar de mulheres que, às vezes, descobrem endometriose ao acaso e vai descobrir porque fez um exame e viu um cisto lá de endometriose, mas ela nunca sentiu dor na vida, né? Então, a sensação de dor é muito pessoal, tá? E por isso, então, esse fator da sensibilização central pode ser um fator. E aí é importante cuidar de cada um desses componentes de dor associado. Não é só tratar a endometriose, é tratar a dor crônica, essa sensibilização central, é tratar dores que às vezes aparecem na musculatura da pelve dessa paciente, que a gente chama de dores miofaciais. Às vezes a paciente pode ter uma dor do nervo, que a gente chama dor neuropática. Às vezes a paciente tem uma bexiga dolorosa, que é um quadro de dor da bexiga, sem que tenha endometriose necessariamente na bexiga. Muitas pacientes têm síndrome do intestino irritável, que é um quadro que o intestino fica dolorido, a barriga fica muito estufada, fica muito sensível a alguns tipos de alimentos especificamente. E tem pacientes que têm tudo isso em conjunto, né? E aí tudo dói, né? E dói de verdade, né? Mas não só por conta da endometriose, mas porque essa paciente, ao longo dos anos, desenvolveu uma dor miofacial, desenvolveu uma dor neuropática, desenvolveu uma bexiga dolorosa, desenvolveu também um intestino irritável, não dorme bem, e tudo isso vai potencializando a percepção de dor do corpo dela, tá? Então, toda paciente que tem dor crônica, é importante entender todo esse componente de dor, tá? E aí, ir tratando cada um deles. Não adianta só tratar a endometriose, se a paciente desenvolveu todos esses outros fatores, a gente trata a endometriose e fica esses outros fatores não tratados, porque a paciente às vezes vai ficar com a percepção ou a sensação de que ainda tem problema lá, que o corpo está sinalizando que tem problema, e às vezes não, tá? Tem pacientes que às vezes não têm endometriose e têm muita dor remanescente, né? E isso é importante entender, que dor é uma sensação de defesa no nosso corpo, né? É um sinal de alerta, como se fosse um alarme dentro da casa de vocês, por exemplo. Entra um ladrão, né, como a endometriose, seria um ladrão que vai agredir a sua casa ali, e o alarme dispara. Só que se o alarme fica disparando por muito tempo e nada é feito, com o passar do tempo, esse alarme vai ficando tão sensível, mas tão sensível, que às vezes o ladrão foi embora, né, como por exemplo se a endometriose foi retirada, e o alarme continua disparando mesmo com não com o ladrão lá dentro, né? E mesmo sem endometriose, algumas pacientes podem ter sim esse disparo de dor. E essa dor é real, tá, pessoal? Não estou falando que essa dor é imaginada, não é isso, né? Mas é porque o corpo dessa paciente está mandando um sinal para o cérebro dela que alguma coisa lá embaixo não está legal. E nessas situações, o tratamento não necessariamente vai ser hormonal, não necessariamente vai ser cirurgia, mas às vezes tratamentos complementares com uma equipe multidisciplinar, né? Então, fisioterapia pélvica, osteopatia, nutrição, uma coisa super importante para cuidar, porque muitas das dores, da inflamação do corpo vem do que vocês estão comendo, da qualidade dos seus alimentos. Por exemplo, carne vermelha é muito inflamatória, tem pessoas que desenvolvem intolerância ou alergia a glúten, a lactose, tem pessoas que se alimentam muito com produtos industrializados, aqueles enlatados, empacotados, alimentos processados, ultraprocessados. Tudo que for alimento que não for saudável, pessoal, vai refletir na saúde do seu corpo e, consequentemente, a saúde do seu corpo e do seu intestino vai refletir na inflamação do seu corpo, enquanto que o seu corpo vai sentir dor, né? Então, é importante não só ter um tratamento, um diagnóstico adequado, mas que todos vocês também entendam que as escolhas que vocês tomam diariamente em relação ao que vocês vão comer, todos os dias, várias vezes ao dia, a qualidade do seu sono, né? O quanto que você se preocupa na qualidade do seu sono, na qualidade dos seus relacionamentos, no manejo dos estresse que você tem no dia a dia. Muitas mulheres vão perceber, e talvez vocês percebam,
que períodos de maior estresse, vocês vão sentir mais dor. E isso não significa que a doença está piorando, mas que a percepção do seu corpo está mudando por conta do estresse. O estresse é extremamente inflamatório, né? Atividade física regular vai fazer seu corpo produzir mais endorfinas, que são hormônios de bem-estar, que são hormônios que regulam para baixo a sensação de dor, né? Então, fazer tudo isso em conjunto é importante. E não simplesmente, não é só a cirurgia. A cirurgia faz parte do tratamento. Um remédio hormonal, um Genogest, um anticoncepcional, faz parte do tratamento. Mas é importante entender e individualizar para cada paciente qual tratamento médico ela precisa, mas também cada paciente precisa entender, né, que, querendo ou não, todos nós somos corresponsáveis em relação à nossa saúde. E essas escolhas, essas pequenas escolhas que podem parecer não tão relevantes, no longo prazo, ao longo de vários anos, vão fazer muita diferença. Muitas pacientes referem que ao ajustar a alimentação, ao melhorar a qualidade do sono, a começar a praticar atividade esportiva, fazendo tudo isso em conjunto, percebem uma melhora significativa dos sintomas de dor, percebem uma melhora da fertilidade, porque tudo isso está associado também à infertilidade. Isso tudo pode colaborar com o controle da doença, tá? Então, é importante juntar tudo isso, né? Mas, quando a dor persiste, é importante também, então, procurar um especialista de dor para identificar qual a causa da dor. Isso não significa simplesmente passar um remédio para a dor mais forte, tá? Mas encontrar o que está acontecendo no corpo dessa paciente para tratar especificamente e adequadamente aquela causa. E é sempre ter que ir na causa, né? Só dar um analgésico e tal, isso é tampar o sol com a peneira, né? Simplesmente é uma forma que a gente diz paliativa, não vai resolver o problema, só vai ficar enxugando gelo, né, sem resolver a causa principal, tá bom? Então, essa é uma questão super interessante. Vocês todos nós, na verdade, não é só vocês que sofrem com endometriose, qualquer doença, mas todos nós somos corresponsáveis em relação à nossa vida e nossa saúde. E, querendo ou não, nós somos os principais interessados, né, com a nossa própria saúde, tá bom? Então, isso é um fator fundamental, tá? Deixa eu ver aqui. Tem mais perguntas? Estão perguntando em relação ao Genogest e outros tratamentos hormonais. Tá, Maria Helena? O tratamento hormonal, pessoal, tem um objetivo bem claro, tá? E isso não significa que ele não tenha o seu papel. Tem um papel bastante importante, sim, para a maioria das pacientes. Mas o objetivo principal de qualquer tratamento hormonal, né, e não hormonal, na verdade, mas principalmente os hormonais, é controlar sintomas de dor, né, porque ele bloqueia o hormônio que estimula a endometriose, que causa inflamação e modula também a percepção de dor. Então, é bloquear o hormônio para controlar a dor e tentar controlar a progressão da doença, das lesões de endometriose, então, tá? Por que eu digo tentar? Porque nem sempre a paciente consegue se adaptar, nem sempre ela tem uma resposta significativa do controle de dor com tratamentos hormonais, e nem sempre o uso crônico de tratamentos hormonais vai evitar a progressão da doença, tá bom? Então, é importante ter isso em mente. Ela fala assim, então quer dizer que não vai sumir a lesão de endometriose com o tratamento hormonal? Não temos evidência de que as lesões vão sumir. Então quer dizer que então não adianta tomar? Não estou falando isso. O objetivo é bem claro, é não criar uma expectativa também em relação ao tratamento hormonal, de que, eu vou tomar, falaram que eu vou tomar isso e depois vou ficar livre da doença. Não é bem assim, pessoal. A gente sabe que, infelizmente, a única forma que a gente tem hoje de retirar a doença da paciente é de forma cirúrgica, né, porque ainda não surgiu nenhum tratamento diferente disso para remover as lesões. Mas precisa operar sempre, então? Não precisa operar sempre. Tem muitas pacientes que vão mudar o estilo de vida, a alimentação, vão ficar muito bem, sem precisar de hormônios, às vezes. Tem paciente que muda o estilo de vida e toma hormônio e melhora super e fica super bem por vários anos, né? E aí, essas pacientes não necessariamente precisam da cirurgia, né? Isso é importante entender também, tá? Quando vocês forem falar assim, será que eu estou fazendo certo tomando isso? Eu tomei por 3 meses, repeti o exame e falou que ainda está lá, e aí eu fiquei super desanimada porque continua lá. É importante entender, reconhecer e aceitar isso também, que a gente não tem controle sobre algumas coisas, mas se isso te trouxe bem-estar, pessoal, foi positivo, né? E entender também os lados positivos das coisas, não simplesmente a gente ficar... tudo bem, faz parte da vida reclamar, mas assim, a gente tem que ter um pensamento
sempre mais positivo. Qual que é o lado positivo disso? Porque senão a gente se apega muito às coisas mais trágicas da vida, né? E são essas coisas que realmente chamam mais atenção no nosso cérebro, uma questão de sobrevivência mesmo. E é por isso que as notícias que a gente vê por aí nunca são notícias boas, são notícias ruins, porque isso dá ibope. E dá ibope por quê? Porque nosso cérebro está condicionado a prestar atenção em coisas ruins. Mas condicionar a gente se policiar para ter pensamentos positivos. Puxa, a gente está numa crise agora, com Covid e tal. Puxa, né? Tem coisas positivas acontecendo nisso tudo? Tem muitas coisas positivas, apesar de tudo que está acontecendo, né? Então, ter também essa visão positiva em relação à saúde de vocês é importante, tá? Por quê? Porque todo pensamento negativo vai trazer emoções negativas, que vai trazer comportamentos negativos, que, por consequência, vai trazer mais sofrimento em relação à própria doença, né? Não só fisicamente, mas também emocionalmente em relação a ela. Então, é importante sempre, né, a gente se policiar. Isso não é simples, tá, pessoal? Eu tô falando isso não é fácil, é uma das partes mais difíceis, mas por isso que é tão importante cuidar da paciente como pessoa mesmo, né, como um ser humano, porque a gente não cuida da doença, né, endometriose, a gente cuida da paciente que está sofrendo com a doença endometriose, né, e por isso que a gente sempre tem que ver não só o aspecto físico, mas emocional e social também, que a doença endometriose se aplica, porque senão a gente trata a dor, mas todo o sofrimento emocional que ela está passando, né, de, às vezes, julgamentos, tal, continua. E se ela não foi cuidada emocionalmente também, não necessariamente ela vai ficar saudável de forma plena, né, de forma completa, e isso não acaba não sendo necessariamente um tratamento completo, tá? Tá. Meu Deus, obrigada, doutor, tá mesmo. Então, eu quero convidá-lo, porque endometriose é uma doença complexa, ela passeia por todos os campos do nosso corpo, da nossa mente e da nossa alma. Então, eu quero convidá-lo a fazer uma série, né? Que as meninas, eu tenho muitas perguntas que chegaram aqui, não dá para responder um terço, né? E, além disso, nós precisamos, eu fiz o convite, o senhor tem na sua equipe uma médica que trata dor. Na verdade, assim, eu tenho algumas colegas que tratam dor, especificamente, né? Uma delas, na verdade, tem especialistas de dor, tá? São médicos que trabalham só com dor crônica, né? Basicamente dor crônica. Então, gentileza, viabilize que um médico desse faça uma live com a gente, tá? Mas que venha com segurança, tudo direitinho. Uhum. Tá. As mulheres com dor estão, assim, ávidas, tá? Para terem uma live com um especialista em dor. Então, eu falei, deixa eu já falar com o doutor Tomio, a gente vai fazer uma saia, a gente vai programar, o calendário aqui está sendo programado, com todos os nossos médicos parceiros. Então, eu estou te fazendo esse convite no ar, porque é uma ansiedade que não é só minha, se fosse só minha, fazia no particular, mas é uma ansiedade e propostas que vieram do próprio público, né? Tá bom, eu falo para a pessoa assim. Pode deixar, eu vou conectar com... tenho duas colegas que trabalham com dor, tá? Uma é neurologista, outra de formação é anestesiologista, mas ela lida especificamente com pacientes com dor crônica atualmente, tá? E esse trabalho conjunto com um ginecologista que trata endometriose é fundamental, porque, como eu falei, nem toda dor é por endometriose, e quando a dor persiste, a gente tem que recorrer, sim, às pessoas que entendem mais de dor crônica, para trazer um bem-estar para o paciente, né? Então, é realmente importante esse trabalho conjunto. Não, isso é maravilhoso, porque justamente a gente discutiu uma live que a gente viu, né, inclusive, e com o senhor, e eu falei, não, gente, nós temos que trazer essa médica aqui, porque ela é tão profundo, né, o que ela fala, vai de encontro à expectativa das mulheres que sentem dor. Gente, no mais, eu só quero agradecer muito, doutor Tomio, nos perdoe a bagunça de hoje,
Imagina, faz parte. Nós não somos produtoras, nosso produtor vai ficar bem, se Deus quiser, e volta logo, só 14 dias recolhido ali, mas logo vem. E muito obrigada a todas vocês, obrigada pelo carinho, obrigada pela confiança, obrigada pelo acompanhamento, e até a próxima live. E vem muita coisa boa por aí, gente. Nosso calendário está bombando. Doutor Tomil, sem palavras. Queria agradecer. Obrigada, viu? Pode fazer as considerações. Eu gostaria de agradecer demais aí, não só a você, pessoalmente, mas também toda a equipe aí, né, da endometriose mulher. O papel que a ONG Amo Acalentar tem, realmente, para apoiar pacientes que precisam realmente de muito apoio, né, e são muitas, são 7 milhões de mulheres no Brasil, aproximadamente, é muita gente, né? E tudo bem, eu sou uma formiguinha também nisso tudo, mas se a gente juntar forças, não tenho dúvida que a gente pode sim mudar, né, o cenário e a realidade, não só de todas as mulheres que já sofrem, mas o cenário de todas as próximas gerações que virão, de mulheres que vão sofrer, que não necessariamente precisam passar por tudo isso que vocês passam hoje em dia, né? Então, eu queria dizer que vocês podem contar comigo, com toda a equipe aqui da Clínica Lyra, tá? Realmente, hoje a gente está focado muito a ajudar pacientes com endometriose de todas as formas possíveis. A gente tem, obviamente, algumas limitações, né? Mas a forma que a gente consegue fazer de forma mais democrática, assim, e espalhar essas informações é justamente usar esses recursos aqui que a gente está fazendo, de mídias sociais, principalmente, para espalhar informação. E falta muita informação. E quando a gente não sabe o que está acontecendo com a gente, né, Marilena, isso causa muita ansiedade, né? A gente fica com medo do que está acontecendo, porque a gente não tem explicações. E isso, por si só, piora tudo, né? Gera mais ansiedade, depressão, pânico, que piora todo o quadro de dor, inclusive. É uma das causas que, né, potencializa a dor. Então, não só eu, mas toda a equipe aqui, a gente está trabalhando muito para que a gente consiga democratizar cada vez mais o acesso a essas informações, tá? Para todo mundo, independente da região, né, independente de nível socioeconômico, tá? É um desafio muito grande, não é um desafio de curto prazo, é um desafio de longo prazo, que a gente assumiu para a gente também, como nosso propósito de vida, inclusive, né? Não só eu, mas toda a equipe, então a gente tira dúvidas, não só no Facebook, mas principalmente no Instagram, tá? Então eu deixo até um convite, se você permitir, tá, Maria Helena? Se quiser acompanhar, toda semana eu abro caixinha de perguntas e respostas para responder o máximo de perguntas que eu conseguir, né? É @drtomil, tá? Que nem meu nome que está aqui, tá? Que aí, constantemente eu estou tirando essas dúvidas, tá? Sempre que eu conseguir, tá bom? E eu vou fazer sempre o meu melhor para contribuir a todas vocês. Eu agradeço demais o carinho de todo mundo. Obrigada. Meninas, vão ao Instagram, porque a gente sabe que conhecimento salva. Então, busquem, e ele nos traz essa água viva toda semana, ele jorra ali um pouquinho dessa sabedoria, dessa compreensão que ele tem com todas as mulheres. E a gente sabe o valor que tem um profissional, que ele tem o amor ao próximo e junto com essa sabedoria, né? Então, se ele descobrir o valor dele, vai ficar muito caro, quase impossível de passar. Então, vamos lá, gente. Um abraço grande. Tchau, pessoal. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, doutor Tomil. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.